Cartago delenga este. Urbe latericium evenit marmorium reliquit. Vini, vili, vec. Fabrum esse suae cenque fortunae. Cetere, Cenceo, Cartagine, F. delendem. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 158º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma nua e crua. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a Juan Roberto Germano, que fez uma doação extremamente generosa via Pix aqui. Muitíssimo obrigado. Ele disse que está no episódio 100, então vai demorar um pouco para chegar aqui, mas Germano, muitíssimo obrigado. Fica aqui o nosso agradecimento. Também quero aproveitar a chance de agradecer a Rafael Cavalieri. O Rafael também se juntou aqui ao Apoia-se com uma doação generosa aí, que vai participar mensalmente. Muito obrigado. Ele já está incluído no grupo de apoiadores do WhatsApp, mas Germano ainda não. Ele fez um Pix, não me mandou os dados dele. Me chama aí pelas redes, Juan Roberto Germano, para eu te incluir. E fica aqui de novo o muitíssimo obrigado. E você que vê valor aqui nesse podcast e ainda não ajudou, faz uma contribuição aqui pro tiozão. Pode ser via Pix, pode ser pelo Apoia-se. Os links estão aí na descrição. E bora se juntar a esse panteão de heróis. Bora pro salve pros apoiadores. Os nossos Augustos, Nicolas e Lucas Prandi, Rafael Garilli, Juan Roberto Germano. Os nossos Césares, César Casolari, Felipe Ferri, Rafael Cavalieri, Vanderlan Alves, Ricardo de Paula Alves, Vitor Assis e Pedro Bastos. Os nossos senadores, Henrique Vendramini, Felipe Dávila, Daniel Ferreira de Souza, Leandro Spitzer, João Gize, Sérgio de Souza Melo, Felipe Melo, Felipe Menezes. Recapitulando. Muito bem, pessoal, no último episódio vimos a ascensão de Calígula ao trono. Após aí anos de perseguições políticas, com juízos de traição ali do Tibério, a população romana recebe o seu novo imperador de braços abertos e com muita esperança. E o começo é promissor, porque o Calígula chega com tudo. Ele corta impostos, ele faz jogos e festas como Roma nunca viu, ele cancela os juízos de traição, ele dá aumento para os soldados e para a guarda pretoriana. Tá todo mundo curtindo e os primeiros 6 meses são uma verdadeira lua de mel. Mas passados 6 meses, o nosso imperador Calígula adoece e quando ele volta virado no giraia. Bora ver esse angu azedar no episódio de hoje. Roma, 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 nua e crua. Bom, pessoal, no último episódio eu foquei mais na transição política do Tibério para o Calígula e eu não foquei muito na pessoa. E agora eu quero tirar aqui os primeiros momentos iniciais para a gente focar um pouco mais na pessoa Calígula e entender um pouquinho melhor como foi a construção desse ser humaninho lindo. Vamos começar pelas fontes romanas aqui que falam sobre a vida de Calígula. Então a gente tem, né, o Suetônio com a vida de 12 Césares. Ele não é contemporâneo, já é um pouco mais para frente que ele vai escrever. Tem o Tácito com Anais.
o Tácito é considerado ali a fonte mais fidedigna, né? O Suetônio já é mais fofoqueiro, era um cara mais que aumenta, mas não inventa. Eu aumento, mas não invento. Mas o Tácito aí, os livros, né, que falam sobre Calígula tem partes perdidas. Outro autor que fala sobre é o Dião Cássio, com História Romana, e a gente também tem alguns contemporâneos da época ali, o Sêneca, o Flávio Joséfo, o Filon de Alexandria, mas vale ressaltar aqui que as histórias contadas por esses historiadores que sobreviveram, todos eles tinham algum grau de implicância ali, vou chamar assim, com dinastia Júlio-Claudiana, seja porque sofreu algum tipo de perseguição por ela, seja porque é um historiador que já está numa outra dinastia, que tenta legitimar essa nova dinastia, apontando os problemas da dinastia antiga. Então tem um pouco disso aí que tempera aí os acontecimentos que a gente vai relatar aqui, né? Vai saber se estão exagerando, se estão mentindo, mas é o que chegou. Ok. E bora conhecer melhor esse cabra. Bom, e para entender o Calígula, a gente tem que começar entendendo ali quem era a família dele, né? E começar que Calígula não era nem o nome, era o apelido, né? O nome dele de batismo ali era Caio Júlio César Augusto Germânico. Calígula era um apelido, né, que ele recebeu ali nos acampamentos romanos, porque quando o seu pai, que era o Germânico, né, o Germânico é o pai do Calígula, e enquanto o Germânico fazia campanhas na Germânia, ele levava consigo a sua família, inclusive o Calígula, que nessa época aí tinha 2, 3 anos, e ele se vestia como soldado ali dentro do acampamento, mandaram fazer uma mini armadura para ele ali, e o apelido dele, que ele ganhou ali no acampamento, era o Calígula, que era um diminutivo da sandália romana ali que os soldados usavam, então seria algo como sandalinha, o botinha, o chinelinho, e esse apelido, né, não que ele gostasse, ninguém o chamava assim, na época que ele era imperador, ele é conhecido como César apenas, mas foi o nome que passou aí, o pessoal conhecia ele por esse apelido, mas ninguém se referia a ele desta forma enquanto imperador. Bom, então o pai dele era o Germânico, que era sobrinho por sangue do Tibério, né? Então o Tibério tinha um irmão que se chamava Druso, esse irmão morreu na juventude, mas ele teve um filho, e esse filho do Druso, irmão do Tibério, era o Germânico. E o Druso foi casado com a Agripina, que era neta do imperador Augusto. A Agripina era filha do Marcos Agripa, né, aquele braço direito do imperador Augusto, com a sua filha Júlia. Então Júlia e Agripa tiveram uma filha que se chamava Agripina, e essa Agripina casou então com o Germânico e juntos tiveram o imperador Calígula. Na verdade eles tiveram 6 filhos, né? 3 meninos, o Calígula o mais novo dele, e 3 meninas. Então bora lá aos 6 filhos do Germânico com a Agripina. Então a gente tinha o Druso César, o Nero César, o Calígula, a Drusila, a Agripina Menor e a Júlia Livila. Então essa era a família do nosso queridíssimo Calígula. Lembrando, né, que o Germânico, ele era sobrinho de sangue do imperador Tibério, mas ele foi adotado como filho pelo imperador Tibério. Quando o Augusto passou o trono para o Tibério, ele exigiu que o Tibério adotasse o Germânico, e dali para frente o Germânico também passou a ser filho do Tibério, além de sobrinho de sangue. Então bora lá, que a gente já sabe ali quem são os pais e os irmãos do Calígula, bora entender um pouquinho aqui, fazer uma reflexão sobre a criação dele e sobre os eventos traumáticos da sua vida. Então começar aqui, como eu já falei aqui, de onde ele ganhou o apelido, que é nos acampamentos romanos ali durante a campanha da Germânica. Ele, como uma criança de 2, 3 anos, vivia ali no meio dos soldados, numa campanha da Germânica que era uma campanha, vou dizer assim, barra pesada no termos de violência, e ele convivendo no acampamento com roupinha de soldado e tudo, é bem capaz que já naquela época ele ia ter contato com tortura, que ele ia ter contato com violência extrema, punições de soldados, mesmo romanos que
tiveram atos de indisciplina, de covardia. Então vive num ambiente ali onde ele cresce, rodeado por poder, porque o pai dele era o grande comandante ali, o general, o príncipe, herdeiro do trono, e já, penso eu, num ambiente ali com muita violência, no mínimo, apesar de nessa fase aí a família dele ainda tá viva, a gente pode dizer que são os momentos felizes da vida do Calígula, e mesmo assim ele já está inserido num ambiente de muita intriga política e muita violência. Bom, depois das campanhas da Germânia, né, o Germânico é enviado para ser o governador das províncias do leste, monta ali quartel-general na Síria, vai ali, transita por outras repúblicas do leste, mas ele acaba sendo ali morto. A família dele, a mãe do Calígula, a Agripina, acreditava fielmente e denunciou isso, que o Pisão envenenou o seu marido, que o Tibério estava por trás disso. Então, assim, ele sai daquele ambiente de família feliz, já inserido em muita violência, depois vê o seu pai ser assassinado, tudo indica ali a mando do seu avô, Tibério, e já numa intriga ali política com Pisão. Então olha o jogo que ele está inserido. Bom, com a morte do Germânico, a família então volta para Roma. Como eu disse já, Agripina, que é a mãe do Calígula, sempre coloca ali como alguém que acredita que o Tibério estava por trás, que a morte do Germânico não foi uma tragédia, e sim um assassinato, etc. Então também já entra ali num clima de treta, e como a gente acompanhou aqui, na época que eles voltam e começam a causar com essa história, quem comandava ali Roma de fato era o prefeito da guarda pretoriana, o Lúcio Sejano. Então o Lúcio Sejano, eu digo, né, vê a Agripina como uma adversária política que tem que ser combatida, inventa ali o que for, toda, não só a Agripina, né, mas como seu grupo político, e essa animosidade aumenta, principalmente quando o filho biológico do Tibério, um outro Druso, Druso que não acaba mais, mas o Tibério também tinha um filho biológico que chamava Druso, que a gente viu aqui, que o Lúcio Sejano, junto com a esposa ali do Druso, envenenam ele, matam ele. Ali o Tibério não sabia, mas o que eu quero dizer é que nesse contexto, né, a Agripina começa a promover os seus filhos de novo ao trono com muito mais veemência, porque o Augusto queria que o trono fosse para o Germânico. Como o Germânico morre, a Agripina já começava a defender politicamente que, né, os seus filhos dessem continuidade ao Império, independente do Druso, filho biológico do Tibério, estar vivo. Mas naquela época tudo indicava que o filho biológico, o Druso, iria assumir o Império. Quando ele morre, aí já se torna outra coisa, porque de novo volta a Agripina a falar: não, agora não tem nem Druso, é os filhos do Germânico, são os meus filhos que têm que assumir o Império. E ali que o Lúcio Sejano, como ele era amante da esposa do Druso, né, que ele ajudou a assassinar, ele é o Lúcio Sejano, prefeito da guarda pretoriana, junto com a esposa do Druso, filho biológico do Tibério, né, envenenam o Druso. E qual que era a ideia do Lúcio Sejano? Era ele casar com a viúva do Druso, cuidar do filho ali, ser o padrasto do filho do Druso e ser o regente do Império, porque o Império ele queria que fosse para os filhos do Druso, para os netos biológicos do Tibério, e a Agripina queria que fosse para os filhos dela, para os filhos do Germânico. E aí, nesse meio dessa disputa política, que o Lúcio Sejano consegue convencer o Tibério que a Agripina estava conspirando contra ele, e é nesse contexto que a Agripina e os dois filhos mais velhos do Germânico, o Druso César e Nero César, os três vão ser presos, vão ser exilados e eventualmente assassinados. Então, olha só que família feliz, né? Nasce o ambiente feliz dele, com a família unida, alegre, no meio de um acampamento militar, numa das campanhas mais violentas que Roma lutou. Aí, logo em sequência, ele vê seu pai ser assassinado pelo seu avô por briga política. Depois, ele vê sua mãe e seus dois irmãos mais velhos exilados e mortos por também, questões dessas brigas políticas, e por trás desse assassinato do pai, da mãe, dos irmãos, quem tá? O imperador Tibério. Eu tô passada, chocada. Então, depois que a mãe do Calígula é assassinada, ele vai morar com a sua bisavó, com a Lívia, com a esposa do imperador Augusto e a mãe biológica do Tibério e a sua bisavó, né? Então olha só que coisa doida essa família. E a Lívia também, como eu falei aqui, era um grande ator político, então as maquinações que a gente imagina, tem uma história que a Lívia, né, que matou todos os herdeiros antes do Tibério para ele assumir, então a gente também já entende que ali ele vai estar num ambiente de, no mínimo, muita intriga e maquinação política. E depois
quando a sua bisavó morre, a Lívia falece, ele vai então morar com o Tibério, que era o algoz da sua família. Só uma ressalva aqui, antes da gente ir nos momentos de alegria dele vivendo com o Tibério. Por que que o Calígula não foi morto junto com a sua mãe e os seus irmãos mais velhos? Não sei. Foi porque na época disso tudo acontecer, ele ainda era muito novinho, então não tinha nenhuma carreira política, não tinha assumido nada, então ele não era uma ameaça naquele exato momento, por isso foi poupado. Enquanto a Agripina e os outros 2 filhos mais velhos já eram atores políticos, já tinham cargo, já tinham começado seu cursus honorum, eles todos foram vistos como ameaça e eliminados, mas o Calígula, muito piá, sobreviveu. Bom, então em 31 ele vai lá morar com o Tibério na ilha de Capri, aquela ilha da devassidão, que eu também já fiz um episódio aqui sobre ela. Bom, ele chega ali na ilha de Capri, com 19 aninhos. Ele não tinha tido uma relação então com o Tibério, que tá ali no seu momento mais paranoico também. Quando ele chega lá, o Tibério tá com seus juízos de traição, já tá anos afastado de Roma ali, só vivendo a devassidão completa ali nas filhas de Capri. E lá o Calígula vai com as suas outras 3 irmãs, e também o Tibério tinha trazido para morar consigo o gemelo. Quem era o gemelo? Era o filho do Druso, que morreu, aquele que o Lúcio Sejano queria ser o padrasto e tal. Então, os 2 possíveis herdeiros ali do trono, o filho do Germânico, o único filho homem que sobrou vivo, e o filho do Druso, que era o filho biológico do Tibério. Lá, ele vai então ter que lidar com o algoz da sua família, alguém que com certeza ele tinha um enorme ressentimento por ter matado o pai, a mãe, os irmãos, ter colocado ele numa vida difícil nesse sentido de perdas e ser uma marionete política na mão de outros atores. Mas lá ele trata o Tibério com total deferência, ele consegue engolir todo o ressentimento e tratar o Tibério a pão de ló, talvez com medo do que acontecesse com ele, mas assim, eu quero dizer a capacidade dele mental de conseguir ser um personagem. Tá, porque isso também tem outros relatos de como ele torturava as pessoas, que ele gostava de não só torturar fisicamente, mas apagar o senso de eu dessas pessoas, remover a personalidade, e eu já comentei aqui um pouco o que ele fazia ali com... Eu vou comentar um pouco, na verdade, sobre alguns dos seus prisioneiros, e ele tinha muito essa tendência de não só querer torturar e desfigurar essas pessoas fisicamente, como psicologicamente. E acho que aqui é um pouco ele tentando projetar o que ele viveu, porque eu acho que ele tinha que apagar o senso do que era ele, a família dele, para lidar com o Tibério e ser ali, como diziam o pessoal lá da casa da vila ali de Capri, que ele era o melhor dos escravos, que ele sabia puxar o saco do Tibério e se mostrar totalmente subserviente, enquanto com os demais escravos, com as pessoas abaixo dele, ele já mostrava ali um alto grau de sadismo, um alto grau de manipulação, um alto grau de devassidão. Então, depois que ele assume o trono, não tem mais, como diria o ditado, o melhor escravo e o pior mestre. Dali pra frente, quando ele se torna imperador, só é mestre de todo mundo, e a gente vai ver aqui o quão insano fica esse reinado. Passado aqui um pouco do contexto da vida do Calígula, vamos partir para a sua devassidão moral. Bom, quando ele ascende ao trono, na verdade o nosso Calígula já era um viúvo, tá? Ele já tinha sido casado e a esposa dele morreu quando estava dando à luz, então ele já chega um viúvo, apesar de novinho, no trono. E até aí tudo bem, isso não tinha problema nenhum, mas o que eu quero dizer é que logo quando ele chega também já começa um grande rumor da sua relação com as suas irmãs, principalmente a Drusila. Ali, vai ver acusações de incesto e tudo me parece ali ser verdade, mas ele era muito próximo das 3 irmãs. Era até fácil entender, olha a vida do cara, sobrou ele e as 3 irmãs, vendo o pai, depois a mãe, os irmãos mais velhos, todo mundo assassinado pelo vovô. Imagino que eles criaram realmente um laço entre eles muito fortes. Mas parece que isso foi além do sadio, e principalmente com a Drusila. E por que gera-se tanto esse boato, É porque ele coloca a Drusila como se fosse a anfitriã da casa imperial, fazendo o papel meio de imperatriz ali, que seria o normal da sua esposa. E quando a pessoa não fosse casada, fosse viúva, estivesse num estado assim, o normal seria ele fazer uma rotação
entre familiares. Então usar as 3 irmãs para fazer isso ou coisas do tipo, usar outros parentes, geralmente parentes mais velhos, né, mulheres mais velhas ali da sua família, fazer o papel da matriarca da casa, se não tivesse uma esposa, mas ele basicamente ali coloca a Drusila. Ele faz até os legionários fazerem juramento para o imperador, incluir a própria Drusila nesse juramento, que era comum incluir a esposa, né, a imperatriz, mas ele coloca a Drusila. Isso basicamente, assim, do ponto de vista social de Roma, era dizer: a Drusila é minha esposa. E isso choca um pouco Roma, e daí já saem várias narrativas, vou dizer assim, de incesto entre Calígula e suas irmãs, e principalmente entre o Calígula e a Drusila. Isto é a maior putaria! Putaria! O Calígula ascende ao trono em 37 d.C. e em 38 d.C. a Drusila vai morrer. E assim, como eu falei, ele já volta virado no Jiraiya depois de 6 meses. Depois que a Drusila morre, aí as coisas ainda vão piorar de vez. A loucura vai subir aos céus. Mas bora ali pro começo, né? Quando a gente terminou ali No episódio passado, com ele se recuperando, ou com ele no seu leito de morte, adoecido, vou dizer assim. E como eu falei, ele adoeceu ainda na lua de mel, então tava toda Roma meio de luto, senadores que ali... Ai, Júpiter, me leva, que ele possa se recuperar, me leva no lugar do imperador. Aquelas promessas loucas que o pessoal faz, e quando ele se recupera de fato, né, volta da doença, ele fica sabendo desses senadores, dessas pessoas proeminentes aí que prometeram a vida pra ele melhorar e etc. E a primeira das coisas que ele vai fazer é ir lá cobrar. E aí, tu não tinha prometido pra Júpiter que dava tua vida pela minha? Então, tô de volta. O que tu tá fazendo vivo aí? Aí, basicamente, ele força aí uma série de pessoas a cometer suicídio, e não é qualquer um não, pessoas importantíssimas ali em Roma. Um outro ponto que vale notar aqui é que quando ele se recupera dessa doença, ele vem com um quê ali também de divindade, né? Ele começa a achar que realmente é um ser divino, que realmente está acima dos mortais e que ele pode fazer qualquer coisa. Talvez isso já fosse a psique dele, né? Não só não ficou tão evidente antes, eu até acredito que seja mais isso do que, foi a doença que fez ele realmente ir pro outro lado da loucura. Eu acredito que não, que ele já era assim. Talvez esses 6 meses de lua de mel é que, ele não tinha 0 experiência e veio dizendo sim pra tudo, e 2, o povo de Roma tava tão no ódio do Tibério que fizeram vista grossa e, como posso dizer assim, projetaram o imperador que seria a sua salvação, e não era. Não. Bom, e com essa mania de divindade veio outras coisas, né? Enquanto o Tibério e o Augusto se esforçaram para dividir o poder, se esforçaram para dar importância para o Senado, para o Corsus Honorum, apesar de eles serem os caras, os imperadores que de fato tinham a última palavra, eles gostavam que o império funcionasse sem eles, eles se esforçavam, os dois, o Augusto começou, o Tibério reforçou isso de ter uma burocracia estatal profissionalizada, que o Senado fizesse parte das decisões. Eles não gostavam de ficar recebendo títulos, principalmente o Augusto, tentaram fazer dele uma divindade enquanto vivo várias vezes, ele não queria. O Tibério também relutou para receber vários títulos, também não deixou ser feito divindade enquanto vida. Já o Calígula é o contrário, ele voltou certo de que era uma divindade e começou a agir como tal. E parte disso, o que eu quero dizer com isso, é que ele começou a abocanhar todo o poder, foi para as mãos do imperador e passou a humilhar a instituição do Senado, os senadores como pessoa. Ele queria deixar claro que ele era maior, né? Ele vai ter um cavalo favorito dele, que é o Incitatus. Ele chega a falar que esse cavalo é mais inteligente que todos os senadores, quer transformar o cavalo num cônsul. Ele, assim, fazia de tudo para humilhar e provar que o Senado não era nada frente à figura do imperador. E como ele humilhava a instituição Senado e os senadores, para dar um exemplo assim, então quando ele ia andar de carruagem por Roma ali, ele obrigava que os senadores fossem acompanhando ele, mas não é acompanhando, enquanto ele estava numa carruagem ali sendo levado, os senadores tinham que ir do lado, né, a pé,
ou muitas vezes correndo, porque se a carruagem ali fosse rápida, eles teriam que correr, e há quem não corresse. Quem não corresse, não mostrasse entusiasmo, ou não acompanhasse ali o imperador durante as suas andadas por Roma, era punido severamente, era marcado para novas humilhações, punições, etc. Então, olha só, tô andando pela cidade, venham, se humilhem, corram atrás de mim. Você é louco, Pereira Funk, só por Deus, irmão. E muitos senadores, né? O Senado era constituído por pessoas de mais idade, na maioria das vezes. Então imagina você com 70 anos, 50, 60 e um moleque de 20 que nunca teve experiência nenhuma na vida e você tendo que correr atrás dele que nem um otário, vira e mexe. E se você não mostrasse entusiasmo e felicidade de estar fazendo isso, se prepara que você ia sofrer horrores. Outra coisinha deliciosa que ele gostava de fazer com os senadores era convidar eles para banquetes no palácio. Do nada escolhia uma das esposas ali dos convidados, geralmente um senador, levava ela pro quarto, arrepiava, deixava todo mundo lá e depois voltava com ela para contar o que eles tinham feito ali no quarto e o cornão lá do senador tendo que ouvir esse moleque petulante fez com a esposa dele, e eram sempre as coisas mais depravadas, absurdas, né, que provavelmente ela não fazia com o marido, e olha só, ele lá contando e rindo e se divertindo da cara de humilhação daquele senador. As esposas, isso também já era algo, lógico, abominável, mas ainda era pouco perto do que ele fazia com as crianças ali, vou chamar com a juventude, porque se ele visse, né, e ele tinha olheiros ali, principalmente a guarda pretoriana, que ficava pela cidade inteira para achar os mais belos romanos e romanas da elite, a juventude, e ele, né, obrigava cerca aí de 400 jovens da elite romana foram para o seu palácio viver como seus escravos. De novo, aquilo que eu falo de fazer mudanças físicas e psíquicas nas pessoas, tirar a identidade delas, isso ele fazia muito com essa elite romana aí, com essa juventude, que ele tinha basicamente um calabouço no palácio onde ele brincava de Deus com essas pessoas, eu vou chamar assim, desses 400 jovens aí da elite romana que foram pro palácio, vão sobrar 50, os outros morreram aí durante as experiências, vou chamar assim, do Calígula, e os que sobraram eram seres humanos completamente destruídos. Então olha o perigo, né? Você tinha uma filha linda lá que você estava criando para, quem sabe, casar ali com um alto senador, casar com a família imperial, e do nada ela vai ser basicamente uma escrava sexual. Muito do que o Tibério fazia na sua ilha de Capri, o Calígula fazia agora dentro do Palácio de Roma, enquanto o Tibério usava, né, basicamente pessoas da ralé para fazer as suas perversidades, agora o Calígula estava usando a elite da elite. Então olha a loucura desse cara. Mais alguns exemplinhos aqui da como ele tratava bem a elite romana, né? Eu falei que ele chegou viúvo no trono, né? Ele já tinha tido uma esposa que morreu no parto, mas ele vai casar outras 3 vezes, vai ter quase casamentos ao longo da sua breve vida. E o segundo e o terceiro casamento, basicamente, foi ele roubando a esposa de outros senadores. No terceiro casamento, ele foi convidado para um casamento do Calpurnio Pisão. Ele chegou lá, achou uma noiva bonita, olhou pro Calpurnio Pisão e falou: "O que tá fazendo com a minha mulher aí? Sai fora." E basicamente no dia do casamento do cara, na festa, tudo pronto lá pra festa, quem foi lá e casou com a mulher foi o Calígula, que no dia escolheu que ia casar com ela. Mas não era porque ele se apaixonou, nada disso, porque dias depois ele vai se divorciar, mas proibir que essa noiva que ele roubou aí, e a sua ex-esposa, que ela recase com o Pisão. Olha, divorciamos, agora arruma outra pessoa, o Pisão você não pode casar, tá proibido. Então, era um cara muito deturpado. Como eu falei, ele tinha esse complexo de Deus, ele realmente se achava Deus e realmente falava pra todo mundo: olha, eu sou um Deus, eu não sou mortal, não sou como vocês. O que eu quiser fazer, não existe lei dos homens pra mim. Então ele achava que o que ele pudesse fazer com qualquer um, a qualquer hora, por qualquer motivo, ele faria, porque as leis divinas são outras. Ele não estava sujeito à lei dos homens. E diferente do Tibério, que até foi uma loucura de sair perseguindo todo mundo, mas sempre com um objetivo político de se manter no poder, né? Ele era paranoico, mas ele estava querendo preservar o poder, tinha uma racionalidade por trás. O Calígula não, ele podia cismar com você e fazer o que fosse, né? Como eu falei, pegar seus filhos, sua esposa, chamar pra banquete, estuprar sua mulher, fazer essas coisas e, sim, podia ser o melhor aliado dele. Não era como o Tibério. Vou fazer uma maldade com alguém que eu acho que tá tentando tomar o poder de mim. Não, era, sei lá, me deu na telha. Outra vez ele viu
de novo uma elite aí, um cara, acho que era um filho de um senador, se eu não me engano, que ele achou muito bonito, muito mais bonito que ele, e por causa disso ele mandou o cara lutar como gladiador. E também era outra coisa que ele fazia, mandava o pessoal da elite, você virou gladiador, vai lá lutar. E aí esse cara ainda consegue vencer 2 lutas que botam 2 gladiadores pra desafiar o cara ali, um de cada vez, ele mata os 2, aí ele se revolta e manda matar esse cara que era muito bonito, era mais bonito que ele. Então, olha que louco, você tem um rostinho muito bonito, já podia ser pena de morte, olha que loucura. Então assim, era sem motivo nenhum. E depois, além dessas extravagâncias, assim, essas loucuras assassinas, depois ele vai começar uma perseguição por dinheiro, vai basicamente aparecer em algum lugar e alguém que fosse muito rico, tivesse muito dinheiro, chamasse a atenção, ele chegava lá na propriedade da pessoa, exilava a pessoa ou mandava matar a pessoa e tomava toda a propriedade. E de novo, sem nenhuma razão por trás, não era como foi nas proscrições, que não eram grupos políticos, um assume o poder, toma a propriedade do rival, persegue os rivais, não era, sei lá, por qualquer razão, ele podia acordar e falar, não, vou tomar a propriedade daquele cara, e tomava, né? O porquê disso, a gente entende que é pelo nível de gasto, porque ele chegou dizendo sim pra tudo, como eu falei, então ele no primeiro ano, ele vai pegar os cofres romanos que estavam super abastecidos ali pelo Tibério e se endividar terrivelmente, assim, absurdamente, porque ele era um grau de extravagância, ele construiu palácios em cima de barco para ficar em cima de um lago que nem andava, ele fazia bebidas com pó de pérola, com pó de ouro, era assim, era só coisas completamente nababescas, palácios, joias, assim, ele fez algumas obras públicas também, mas ele era um cara que ele achava que dinheiro, essas coisas mundanas não prendiam os deuses, então ele gastava sem o menor tipo de critério, absurdamente. Uma vez ele mandou fazer uma ponte juntando todos os barcos de Roma só para atravessar de cavalo, porque alguém tinha feito uma previsão que ele só seria imperador se ele cruzasse esse canal a cavalo, dizendo que seria impossível. Então ele quis provar que era possível, que o impossível é só questão de opinião, que ele assumiu o poder e juntou todos os barcos ali de Roma para fazer essa travessia, o que depois vai causar uma baita falta de grãos na cidade, porque os barcos foram usados para fazer essa palhaçada. Então esse nível de gasto fez ele ficar completamente endividado e ele resolveu os seus problemas basicamente. Era, olha, esse cara tem propriedade, vou lá e tomo tudo. Então você a qualquer momento, não importa se você era o mais fiel escudeiro do Calígula, que você mandou as filhas pra ser lá escrava sexual do Calígula, que você apoiou ele, e um dia ele acorda com o pé direito e toma toda a sua propriedade e manda te matar. Era basicamente isso. E nas proscrições ainda, esses episódios aí, os juízos de traição do Tibério, ainda tinha um processo legal por trás, por mais que fosse fraudulento, que olha, vou aqui apresentar as provas, né? Mas não era única, basicamente, chegar alguém lá e falar, você, né, morre. Com o Calígula era, quando ele decidia que alguém tinha que morrer para tomar a propriedade, não era através de um processo, nada, ele ia lá, fazia isso e ponto final, entendeu? Sem nenhum tipo, de novo, de legalidade, de liturgia, nada, era basicamente um show de horror. E ninguém estava salvo, porque você não... Quem pode, né, saber uma lógica para você navegar nisso? Não existia. Outro ponto, assim, que é gritante do Calígula é que as punições, as torturas, as execuções não eram única e exclusivamente punição. Era algo que ele adorava. Então, nesses banquetes que ele fazia essas coisas, que nem pegar a mulher dos outros que eu falei, geralmente também ia ter uma sessão de tortura e execução ali, com alguém que fez supostamente alguma coisa, mas ele adorava o ritual de torturar alguém, de ver alguém morrer muito aos poucos. Às vezes era uma questão de dias, a pessoa ficava lá sendo torturada por dias, porque ele pedia pros carrascos, olha, não toque em órgão vital, eu quero aproveitar. Tem um caso de gente que ficava gritando que era inocente quando era torturado, ele pedia para arrancar a língua porque ele queria curtir em paz. E não só ele curtia, como ele gostava de seu sofrimento alheio, ele queria torturar o filho na frente do pai, ele queria torturar a esposa na frente do marido e assim por diante. Teve caso, né, que ele estava torturando um filho e aí mandou o senador em questão lá, o pai desse jovem não compareceu.
alegando estar doente, ele mandou a guarda ir buscar o cara na casa dele lá e segurar ele se fosse, porque era pra ele assistir a tortura do filho na frente, né? Teve outro que ele também tortura e mata o filho, no dia seguinte convida o pai pra um banquete pra ver se o cara ia aparecer na casa dele lá, depois dele ter matado o filho, se ele ainda era fiel. Então assim, é um grau de sadismo e loucura difícil de ver. E o que ainda fica na cabeça da elite romana, né? Que o Tibério, quando ele entra nas loucuras dele, ele já estava velho, né? O pessoal, entre aspas, estava esperando ele morrer. O Calígula tá nos seus 20 e poucos anos. Então, assim, facilmente dá para ter mais 50 anos dessa loucura. E a elite já começa a pensar que algo tem que ser feito. Mas, pessoal, a gente vai ver mais ainda das depravações e como foi o reinado ali do Calígula no próximo episódio. Fique com a gente e até!